Então nós vamos estudar o novo livro, Família Cristã. Esse livro é totalmente voltado, para a família. Então vamos ter aí 5 lições como de costume também. A primeira nós vamos falar da família, a origem da família e tudo mais. Depois vai ter uma lição para cada um, o papel da esposa, o papel do marido, pais e filhos, e a igreja e a família. Bom, então hoje é como se fosse uma introdução para tudo que nós vamos estudar ao decorrer desse livro. Então, qual é a página aí no livro de vocês? Página 21. A família. O maravilhoso Deus que instituiu a família, criando o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, foi o mesmo que instituiu a igreja. Existe uma grande e profunda relação entre essas duas instituições. A igreja é formada pelas diversas famílias que tiveram o privilégio de encontrar a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a origem da família, quem criou a família? Foi Deus, Então a gente vai ver aqui que Deus cria a família onde? Lá no Éden, Deus cria o homem, ver que o homem não era bom, ele está só, cria a adjuntora, que quer dizer companheira, auxiliadora, aquela que está ao lado, para estar com ele. Então Deus está lhe criando o quê? A família. Porque a ordem era crescer e multiplicar-vos. E o mesmo Deus que criou a família é o mesmo também que criou a igreja. E o que é a igreja hoje? A igreja é constituída de famílias. Se não existissem as famílias que servem a Deus, não existiria a igreja. Então, é isso que a gente sempre aplica em aulas como essa, porque quando o diabo ele quer desestruturar a igreja, na verdade ele vai desestruturar a família, Então, quando ele consegue desestruturar uma família, ele consegue desestruturar a igreja. Então, é por isso que a gente vê aí no nosso dia a dia ministérios que falham, ministérios que racham, ministérios que ficam vegetativos, não conseguem avançar mais. Por quê? Porque o diabo, ele às vezes feriu a imagem da igreja através de uma família, Então, isso que a gente precisa entender. Aí vamos lá. Ao mesmo tempo, a igreja se torna na grande família de Deus, que um dia estará com Jesus para sempre. Ou seja, a família ela necessita da igreja, como também a igreja ela necessita da família. Vamos para a origem da família. Com base nas Escrituras Sagradas, podemos afirmar que a família é uma instituição de origem divina. Vamos ler na Bíblia, Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Quem achar, pode... Então vou ler para vocês. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Então, Deus está aqui, Ele criou o quê? A família. Deus cria o homem e a mulher, macho e fêmea, E Deus chama de homem
no dia que criou. Por quê? Quando Deus está falando criou o homem, esta palavra homem vem de humus, que é humanidade, né? Então Deus, nem sempre quando a gente lê na Bíblia homem, está se referindo ao sexo masculino, está se referindo muitas das vezes à humanidade, tá bom? Então vamos lá. Após ter criado o homem, Deus fez uma avaliação de toda a sua obra e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus abençoou todas as coisas criadas, plantou um jardim, fez brotar todas as árvores, cercou aquele lugar de águas cristalinas e colocou ali um homem para que desfrutasse de todas aquelas belezas. Deus observou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Portanto, criou a mulher para ser-lhe uma adjuntora. Então, Deus cria o homem, viu que ele não era bom ele estar só, então ele cria a mulher, diz: far-lhe-ei uma adjuntora. Os propósitos divinos, a criação do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que tivesse domínio sobre toda a terra. O propósito divino incluía uma vida de felicidade e prazer, mesmo com trabalho, porém sem preocupações, medo ou ansiedade. Esse homem deveria estar permanentemente na presença de Deus, gozando da sua maravilhosa companhia. Tá? Vamos ler Gênesis capítulo 2, verso 15. Por quê, irmãos? A gente cita às vezes até aqui, existe aquelas pessoas que falam bastante, Gênesis 2, verso 15, falam bastante, quando eu chegar lá no céu eu quero ter uma conversa com Adão, porque eu estou aqui trabalhando por causa dele, né? Mas na verdade a gente vai ver que mesmo antes de Adão pecar, Deus colocou Adão para trabalhar. Pode ler. Então, antes de pecar, né? Então, o que foi a maldição do pecado foi deixar o trabalho dificultoso, né? Deus permitiu as ervas daninhas, permitiu as trepadeiras, permitiu as pragas, né? Os espinhos, né? No meio da plantação. Então, ele teve dificuldade agora para arar a terra que era boa, se tornou uma terra amaldiçoada. Olha, ele sentia cansaço, esse negócio, Não. Né? Então, única coisa, antes de pecar... antes do pecado ele sentia? Ou isso veio depois? Não, sentia o cansaço, mas normal. Por quê? Porque ali ele desfrutava da presença de Deus. Quer ver um exemplo? Nós aqui no nosso tempo normal, como a gente somos pecadores. Já viu aquele dia que você está cansado, mas você vem aqui e recebe um renovo da parte de Deus? Parece que aquele cansaço vai embora. Né? Então ele desfrutava da presença de Deus, né? Coisa que amenizava e fazia com que o trabalho dele fosse facilitado, né? E a Bíblia mesmo fala que subia um vapor da terra que regava todas as plantas ali do jardim do Éden. Então o serviço de Adão não era tão pesado, né? Vamos olhar. Esse tá molhado, crescer para plantar, era mais flexível, né? Aí a criação da mulher. Tudo aquilo que Adão necessitava para a sua substância havia ali naquele jardim. Contudo, faltava-lhe algo. Deus notou a sua solidão e então lhe providenciou uma companheira. Deus reconheceu a necessidade de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele.
Em outra versão diz uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí no quadro vai mostrar o que é idônea. Idônea significa capaz, que lhe fosse conveniente, como um complemento em sua vida, semelhante nem inferior e nem superior em qualidade. Por essa razão Deus tomou da costela do homem e formou a mulher. Tá? Então, a mulher, ela não é inferior ao homem, ela é o complemento do homem. No casamento é a mulher que complementa o homem. Quando ambas as partes não entendem este papel principal da origem, da criação de Deus, né, dificilmente vão compreender e ter um casamento saudável. Por quê? Não adianta eu, como esposo, entender, não, eu faço tudo, eu decido tudo, porque eu não dependo da minha mulher, eu sou sozinho, eu trabalho, eu faço, então eu que decido, na hora de decidir eu que vou fazer, né? Então eu vou ter sempre um conflito ou vou ter um problema sempre dentro do lar, né? Alguém infeliz, alguém triste, né? Por quê? Porque eu não estou reconhecendo o papel da minha esposa no meu casamento, que é para que eu ser auxiliador. Irmãos, eu falando exemplo meu, eu já deixei de tomar tanta atitude errada por ouvir a minha esposa, né? Por antes de tomar uma decisão, consultá-la, né? Porque às vezes você ouve, no calor do momento você quer decidir, né? Mas eu aprendi comigo, antes de decidir qualquer coisa, ouvir a opinião dela, ouvir o que ela tem a dizer, né? Não estou dizendo que sempre eu concordei, mas e muitas das vezes eu deixei de tomar atitudes erradas, né, por ouvir a versão dela, a opinião dela, né? Então, porque a mulher é isso, é a que auxilia, né? Imagina, eles estão lá, tem que dar um nome a todos os animais. Eu acho que é melhor a gente botar jumento. Não, jumento não, acho que ela combina mais com vaca, vamos botar, né? Então, ela teve a participação nisso, foi para isso que ela foi criada, né? Para auxiliar, né? Auxiliar o seu esposo. Então esse é o papel, tá? E aqui a gente vai essa aula, irmãos, é importante. Oi. A tradição judaica era bem machista. Inferior. O que é isso? Era a tradição deles, tipo assim, naquela época o conhecimento deles acerca de Deus, até porque, vamos supor, desde os antigos, eles não tinham as escrituras, né? Vamos supor, aquele povo que estava no Egito, ainda não tinha o Gênesis naquela época. Porque o Gênesis, isso aqui foi dado a Moisés, né? Então, Moisés que escreve o Gênesis. Então, aquele povo, então a cultura vai passando, né? Aquela cultura machista foi passando. A mulher teve voz em 1933, que veio uma mulher negra, que lutou por isso, que foi aonde a mulher começou a ter voz, um pouco de voz, né? Um pouco escuto que ela tinha, então acaba que dali para frente, que foi abrangindo algumas coisas para a mulher. Hoje, né, a mulher acaba que tomou assim, muita porcentagem, né? Mas naquela época, a mulher não podia estudar, a mulher era só dona do lar e acabou. Emprego era só doméstico. E ainda tinha doméstico muito pra frente depois, né? Mas assim, si ali naquela época, ela era só dona do lar, para lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos do marido, nada. Isso aí, verdade. Então a gente vai ver ao decorrer desse livro, a gente nem vai entrar muito assim, senão a gente ocupa o espaço das outras aulas.
né? Porque a gente vai falar parte por parte. A gente vai falar sobre o papel do marido, o papel das esposas, né? Então a gente vai falar isso detalhadamente em cada parte dessas aulas, né? Isso aqui é só para a gente ir aqui na base do que a gente vai estar estudando ao decorrer deste livro, tá bom? Aí, a igualdade na sabedoria infinita de Deus, o homem e a mulher, apesar das diferenciações, têm aspectos iguais, a saber, condição de ambos serem feitos à imagem e semelhança de Deus, ambos receberem do Criador a grande parcela de confiança, quando os colocou como mordomos para dominarem sobre grande parte da criação. Uma vez criados, ambos foram considerados por Deus como muito bons. Deus encontrou prazer em tê-los criados, né? Então essas são as igualdades. Quem é feito à imagem e semelhança de Deus? Adão? Não, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É aqui que entra, por alguns teólogos aí que distorcem, né, a palavra de Deus, que esta mulher que é criada aqui em Gênesis capítulo 1, verso 28, né, 26 em diante, pode se aproximar aqui. Você está aí do lado da missionária para acompanhar com ela? Nada. Então, Gênesis 1, 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, tem pessoa que entende que essa criação aqui, de Gênesis 1, 26, não é a mesma de Gênesis 2, que Deus vai lá e criar a mulher da costela de Adão. Aí o que alguns teólogos falam? Não sei se vocês já ouviram, que a primeira mulher de Adão não foi Eva, foi uma tal de Lilith, né? E não, irmãos, o que acontece em Gênesis 2 é a explicação, porque Gênesis 1 está resumido, está somente dizendo, façamos, criou, né? E aqui está explicando como que foi a criação do homem e da mulher. Então só está explicando, não está dizendo que aqui teve outra criação, que Deus está criando outra mulher. Aqui só está explicando o que aconteceu ali em Gênesis 1, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então tanto o homem quanto a mulher é imagem e semelhança de Deus, tá? Agora as diferenças. Com as diferenças, Deus prestigiou ao casal com a possibilidade de se completar, permitindo-lhes um crescimento harmonioso dentro de um respeito de individualização. Homem e mulher são criados com a constituição diferente, independente um do outro, na forma de ser, de perceber, de reagir. É essa diferença, no entanto, que aproxima o homem da mulher, estabelecendo perfeita relação entre ambos para se tornarem dois em uma só carne. Toda essa diferenciação é entendida em termos de complementação e não de competição, tá? A diferenciação, a gente precisa usar o popular, a diferenciação é o sexo, né? Então, a mulher, sexo feminino, o homem, sexo masculino, né? E é claro que, falando fisicamente, o homem não é igual à mulher, mas ambos se completam fisicamente, né? Então este é o propósito de Deus. Então por isso, né, que quando se adere
essa aberração, infelizmente a gente precisa usar esse termo, né, que estão consentindo o relacionamento na igreja, né, está indo contra aquilo que é divino, que Deus criou, que Deus implementou naturalmente para constituir uma família. Amém? Então vamos lá. Teorias errôneas. Muitos homens ilustres e estudiosos criaram teorias acerca da origem do homem. Podemos afirmar, sem medo de errar, que tudo que foi escrito a esse respeito, que exceda ou se contrapõe à palavra de Deus, é falso e mentiroso. Por essa razão não tem base para despertar credibilidade. Tá? Então, todas essas teorias são errôneas, né? Que não, o amor de Deus aceita a gente do jeito que for. Não tem como, irmão. Deus ama o homossexual, Deus ama a lésbica, Deus ama eles, né? Como também Deus me amou quando eu estava lá, afundado nas drogas. Deus me amou, né? Mas o que acontece? Mas Ele me trouxe para que eu tivesse mudança de vida, né? É a mesma coisa. Esses dias eu estava ouvindo alguém falar: ah, não, mas se Deus, na Bíblia está escrito que Jesus morreu para pagar a dívida dos nossos pecados, então eu posso continuar pecando. Não, irmão, de maneira nenhuma, né? É a mesma coisa. Eu contraio uma dívida, a ovelha irmã Carmen paga a minha dívida. E se eu contrair outra dívida? Porque ano passado foi pago, mas você contrair outra dívida. A gente acredita todo dia. Não tem jeito, né? Então vamos lá, conceitos básicos sobre a família. Conceito de família. A palavra família é de origem latina, familiae, e é usada para definir um conjunto de pessoas que mantém um vínculo doméstico, íntimo. Ao estabelecer seu projeto de criação, Deus fez tudo perfeito e numa cadeia sequencial. Por último, criou o homem e a mulher como arremate, o ponto final. O livro de Gênesis traz duas narrativas sobre a criação do homem e da mulher. Uma no capítulo 1, sintética e geral, aquela bem resumida. Outra no capítulo 2, mais detalhada, o que a gente acabou de falar. É a explicação do que aconteceu no capítulo 1. O fato é que Deus percebeu que o ser humano precisa de convivência humana. Ao criar o primeiro casal, deu-lhe o potencial reprodutor, de forma que Deus estava lhe dizendo: dou-lhes condições de gerar seres para que não estejam sós. Deus é um ser comunicativo, e como ser humano é a sua imagem e semelhança, herdamos dele esta qualidade. Só há comunicação quando existe o outro. Por isso, Deus fez a família como o primeiro centro comunicador, facilitando dessa forma a saúde completa do indivíduo. Aí vocês vão marcar. É uma resposta, tá? A família é o sistema social básico fundado diretamente por Deus mediante o casamento. A família é o sistema social básico fundado diretamente por Deus mediante o casamento. Para constituir a sociedade humana, a família é o sistema social menor. A sociedade é o sistema social maior. E o que ocorrer ao sistema social menor afetará o sistema social maior, né? Então, Deus cria no jardim do Éden o que? A família.
tá? Ah, mas teve uma cerimônia? Teve, né? Gênesis capítulo 2 vai mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O verso 22 em diante diz assim, é Deus falando, né? Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe do homem ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, aqui está falando do dia que Deus cria a mulher e entrega já em casamento para o homem, né? Então, irmãos, a união, né, esse casamento é estarem juntos, vem de acasalar, vem de estar, né, vem de comungar, tá? Vem de intimidade. Então é o que Deus cria naquele dia, o homem e a mulher para estarem juntos e procriarem, tá? Então Deus constitui ali no Éden a família, tá bom? Então a família, vamos supor, a minha casa, eu, minha esposa, meus filhos, nós somos uma família, é o sistema social menor, né? E a sociedade, ou seja, um bairro, uma comunidade, é o sistema social maior. Só que quando a gente vê, né, numa sociedade um mal imperando, o tráfico, o roubo, os assassinatos, isso acontece por causa de quê? Por causa que uma família foi atingida, né? Então, dentro daquela família vai sair alguém que vai causar um mal à sociedade, e isto vai passando de família em família, tá? Então, este é o propósito do diabo. Porque a gente precisa entender uma coisa, esse livro vai abrir muito a nossa mente para a gente se atentar um pouquinho mais para a nossa família. Porque a gente entra muito no campo de batalha, a gente guerreia, a gente é bom para o culto de libertação, né? A gente vem, mas enquanto a gente está guerreando aqui, orando pelos outros, abençoando os outros, Satanás está entrando e está saqueando a nossa família, né? Então, às vezes, a gente precisa entender isso, porque eu já citei em outra aula que é exatamente isso. O culto depende do nosso lado, porque a igreja é constituída de família, né? A gente falou isso, né, em uma outra aula. A gente precisa estar bem em casa para a gente poder cultuar bem aqui. Então é por isso que o diabo investe dentro da nossa casa. O diabo vai investir dentro do nosso lar, porque se ele desconcertar lá, ele desconcerta a gente aqui, entendeu? Então, para ele desestruturar a igreja, ele vai tentar desestruturar o meu lar, vai tentar desestruturar a minha casa, a minha família, né? Então esse é o alvo do diabo, né? Ele não está nem aí se eu estou pulando, se eu estou rodando, se eu estou falando línguas estranhas. Legal, ele está dizendo, eu te pego na curva, né? Ele tem uma característica que a gente deixa a desejar, que é paciência, né? No populacho aí, popular do pessoal aí, ele espera boa, né? Quando você arriar a guarda, ele vem. Então, irmãos, a gente precisa estar ligado nisso aí, tá? Conceitos de casamento. O casamento é uma instituição social de origem divina, fundada diretamente por Deus, no princípio da raça humana, para dar origem e sustentação à família. Deus mesmo promoveu o primeiro matrimônio entre Adão e Eva, quando ainda estavam no Éden. Tá? Essa leitura que eu acabei de fazer para vocês.
conceitos de amor e de amar. Amar é viver para o outro, para fazê-lo feliz, e vice-versa, né? Porque, irmãos, existe um conceito muito equivocado do amor, né? A gente ama e para que a outra parte nos faça feliz, mas na verdade o amor é a necessidade de você ver quem você ama feliz, né? É igual o amor de uma mãe, né? Você tá mãe porque não dá para comparar o amor de um pai com o amor de uma mãe, nunca. O amor de uma mãe sempre vai sobrepujar. Você tem pais que amam bastante seus filhos, mas igual para mim, é bem diferenciado. Até a Bíblia fala sobre o amor da mãe, comparando com o amor de Deus, do próprio Deus, né? Então a gente precisa entender, é igual a mãe. A mãe se sacrifica, se doa, né? E para quê? Para ver o filho feliz, o filho, a filha, né? Feliz, ainda que este, o filho, a filha, não lhe faça feliz. Mas a felicidade da mãe é em ver o filho feliz, né? Ainda que não dê valor, ainda que abandone, ainda que largue, né? Mas a felicidade da mãe é saber concluir o meu papel, fiz a minha tarefa, né? Fiz a minha parte. Então isso deixa uma mãe realizada, né? Então é um alto sacrifício mútuo entre duas pessoas, sacrifício este alimentado pela comunhão amorosa entre ambos a parte. Amor é uma autodedicação voluntária, tá? Não é interesseira, é voluntária, tá? Amorosa e recíproca. Ou seja, o que é isso? Aquilo que se troca, né? É muito melhor quando você ama e também é amado. Você elogia e você é elogiado, né? E isso é lindo, é maravilhoso. Então, entre duas pessoas, sendo essa autodedicação mantida pela comunhão entre essas duas pessoas. Amor e amar são, portanto, mais do que um sentimento, mais do que suspirar, mais do que sonhar, mais do que um ato instintivo. O amor é a maior terapêutica que se conhece, principalmente o amor de Deus operando em nós e através de nós para com o próximo. É bom que fique claro que o amor puramente humano, por mais desenvolvido e puro que for, é limitado, exclusivista, sectário, ou seja, intolerante, né? Possessivo, e costuma situar-se bem perto do ódio e da vingança. Aí vocês vão marcar: o amor humano, por mais abundante e profundo que for, não é eterno, né? No decorrer da vida, quantas experiências talvez tivemos, particularmente, ouvimos de pessoas que amavam, né? E daqui a pouco aquele amor acabou, sumiu, desapareceu, né? Então, irmãos, o amor eterno é de Deus, né? Deus ele me ama, eu posso parar de servi-lo e ele vai continuar me amando, porque o amor de Deus é incondicional. Quantas das vezes eu errei, quantas das vezes as irmãs erraram, e Deus nunca deixou de nos amar, amém? Vamos lá agora adiante, a instituição do matrimônio. Qual é a página? Página 25. A instituição do matrimônio data dos primórdios da criação e reflete necessidades de ordem moral, social, física e também espiritual. Necessidade essas que estão inerentes à natureza humana, né? Inerente à questão unida, que faz parte
a natureza humana. Aí vocês vão marcar. O matrimônio não se constitui apenas de uma cerimônia e uma festa para dar satisfação à sociedade. Isso aí. Mas é a união de duas pessoas diferentes que passam a ser uma unidade, né? Então, irmãos, a gente vê aí, né, casamentos que são marcados com grandes festas. Não estou dizendo que não tenha que ter, é lindo uma festa de casamento, né, os votos sendo trocados, né, é coisa bela, é coisa lindíssima, né? Mas só que o casamento não se constitui só naquilo, né? Quantas pessoas que gastaram fortunas numa festa de casamento e o casamento não perdurou, né? Não foi adiante. Tem casamentos que não duram nem um ano, irmãos. Meses, tem casamentos que são anulados, né? Que com um mês pode anular um casamento. Então, o que ocorre aqui? O casamento é mais do que isso. É uma união de duas pessoas diferentes que passam a ser uma unidade, né? Eu não sou igual a minha esposa. A gente vai ter discordância em algumas vezes, né? Mas a gente vai ter que conciliar, né, essas discordâncias para a gente viver em paz dentro do nosso lar. Amém? A princípio da união, o matrimônio foi uma obra complementar de Deus, constituiu-se na união legítima de um homem com uma mulher. Pelo casamento, o homem une-se à mulher no entendimento perfeito, numa comunhão genuína, numa aproximação e identificação tal, que já não são mais dois, mas uma só carne. Passa então a constituir uma só unidade. Esse sentimento de unidade que se estabelece no matrimônio é tão profundo e tão importante que é comparado com a união da igreja com Cristo. Quer ver? Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 31 e verso 32. Efésios capítulo 5, verso 31 e verso 32. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ok? Então, né, quando está se falando de Cristo e a igreja, o apóstolo Paulo vai comparar o amor de Cristo pela igreja como o amor do esposo pela sua esposa. Porque nós amamos a Deus, quer dizer, porque nós servimos a Deus, por causa do amor dele para conosco, porque ele nos ama. Então a gente tem prazer de servi-lo, né? A mulher, a Bíblia ela vai dizer, a mulher seja submissa ao seu marido e tudo mais, né? Essa submissão não é escravidão, irmão, não é humilhação, mas toda mulher, ela só vai ter o prazer de dar essa obediência, essa submissão ao marido, quando ela é amada. É por isso que nós servimos ao Senhor, porque nós somos amados por Ele, né? Então, quando nós somos amados, nós temos o prazer de fazer a vontade dele, né? E quando não fazemos, nós nos sentimos o que? Traindo o Senhor, né? Como se estivesse negando o Senhor, porque a gente sabe, a gente sente em nós o seu grande amor, né? O amor verdadeiro do nosso Deus para conosco. Então, quando num casamento existe este tipo, né, o amor e a submissão, então quando a mulher deixa de ser submissa ao marido que lhe ama sem reserva, ela se sente ali culpada, um sentimento de culpa vem sobre ela, porque ela sabe que ela está sendo amada, né, e não deveria tratá-lo assim, ou da forma que
ocorre muitas das vezes porque ninguém é perfeito em um relacionamento, né? A gente podemos afirmar, né, que não existe um casamento perfeito, né? Um casamento, né, possa até que se existe um casamento de um casal que nunca aumentou a voz um para o outro, de repente existe, eu não sei, né? Não é o meu. Né? Às vezes acontece, né? Então, só que, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Mas como eu falei, a gente vai tratar esses assuntos separadamente. Aí vamos lá. Finalidade da união. Pode marcar isso aí, finalidade da união. Marca só esse título, vocês vão marcar só os títulos agora. Aí vai marcar satisfação mútua. Só os títulos, tá? Aí vai marcar procriação e vai marcar companheirismo. Então, finalidade da união, né? A união foi feita por quê? Porque Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem estivesse só. Criou uma disjuntora, que é a disjuntora, que nós já aprendemos, aquela que auxilia, a mulher idônea, que está ao lado, né? Então ele cria as finalidades desta união, para satisfação mútua. O homem é de natureza gregária, que faz parte de grei, ou rebanho, que vive em bando, nasceu para receber e prover companhia para outro, e se sente satisfeito quando pode viver partilhando suas tristezas e alegrias com alguém. É no casamento que o homem e a mulher consolidam tal satisfação, porque a base do matrimônio é o amor. Você vai ver que essa parte de se abrir mais, né, de expor mais os segredos, os seus sentimentos, às vezes parte do homem. Mulher é aquele que, ainda que a Bíblia chama de vaso frágil, mas é aquela que consegue guardar muitas coisas, né? Suporta muitas coisas e guarda aquilo consigo. O homem sempre teve a necessidade de partilhar. Se ele brigou no serviço, ou teve um problema no serviço, é a primeira coisa que ele vai chegar em casa, ele vai falar para a mulher, né? Aconteceu isso, né? Primeiro desconta nela. É isso aí, né? Então existe essa necessidade no homem, mas o casamento é para satisfação mútua, ou seja, o homem ele precisa não pensar só na sua alegria, mas também na alegria da sua esposa, da sua companheira, né? Por quê? Existe um homem que acha que a mulher é apenas um objeto sexual, né? E tudo mais, e não é. A mulher, ela precisa ter a mesma satisfação que o homem também tem. Então existe casamentos, principalmente no nosso meio evangélico, que às vezes se dissolvem, porque falar sobre esses assuntos no nosso meio ainda é um tabu, né? E é claro que hoje existe coisas que estão muito também escancaradas. É um tabu em algum lugar, mas tem em alguns lugares que está muito além, né? Eu participei uma vez de uma palestra e na verdade ali, o que ocorreu ali? Deixa eu